Pô, beleza? Então eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar melhor aquele conceito que eu publiquei ontem sobre fibromialgia e disfunção mitocondrial. O que exatamente é a fibromialgia e o que exatamente é essa malfunção das nossas mitocôndrias, o que é uma mitocôndria, né? Primeiramente, a fibromialgia é uma doença real, uma doença que é caracterizada por dor difusa pelo corpo, que é a principal característica da fibromialgia. Então a pessoa ela sente dor no corpo inteiro, especificamente em alguns pontos que a gente chama de tender points, né? São alguns pontos em que tem um aumento da sensibilidade, né? Então você aperta naquele ponto e a pessoa relata uma dor, é uma hipersensibilidade, então é uma dor muito aumentada, né? E junto com essa dor, que é a principal característica da fibromialgia, ainda tem algumas outras características. Por exemplo, rigidez muscular, principalmente pela manhã, disfunção cognitiva, tem dificuldade, lentidão de raciocínio, dificuldade com memória, muitos episódios de ansiedade, de depressão. Então a gente vê que além da dor, ele é um quadro sistêmico. Então, além da parte muscular, também tem alguma alteração ali a nível neurológico, a nível de neurotransmissores. É pouco entendida pela medicina. É, Tem muita gente que acha que é uma doença psicossomática, que a pessoa ela sente dor, às vezes fica achando que é até frescura, né? Mas é uma doença real. Realmente tem uma questão de dor. E recentemente tem se investigado muito a relação das mitocôndrias com a fibromialgia. Primeiramente, o que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela que fica dentro da nossa célula. É como se fosse a casa de energia da nossa célula. Então, tudo que a gente come vai entrar dentro da célula, vai sofrer um processo ali para que consiga entrar na nossa mitocôndria e a partir disso, dentro da nossa mitocôndria, o que a gente comeu vai ser transformado em energia. Essa energia ela é guardada em forma de ATP, que é uma molécula altamente energética, né? Pense numa analogia, como se o que a gente comesse fosse o combustível de um carro e a mitocôndria fosse o motor. Então o combustível vai entrar e o nosso motor vai fazer com que haja uma formação de energia. Mesma coisa na nossa célula. Vai entrar o alimento, vai entrar as macromoléculas que vão ser divididas ali, vai entrar na nossa mitocôndria através do ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, vai haver a formação de energia. E essa energia é armazenada em ATP. Então, o ATP, que é a nossa molécula de energia, vai ser utilizada quando o nosso corpo, quando houver demanda dessa utilização dessa energia. E o que acontece quando essa mitocôndria não está muito bem, a função dela não está muito bem organizada ali? Tem alguns estudos que mostram que quem tem fibromialgia, além de ter uma diminuição no número total de mitocôndrias, essas mitocôndrias também são defeituosas na produção de energia, certo? Então, além de já ter um nível baixo ali dessas casas de energia da nossa célula, elas não funcionam muito bem, né? E o ciclo de Krebs, que é onde há a formação do ATP, ele é dependente do oxigênio, né? Então, para a formação de energia dentro da mitocôndria, é necessário o oxigênio. Só que isso leva a algumas implicações. Se não está produzindo muito bem energia, a mitocôndria está defeituosa, essa interação com o oxigênio também vai ser defeituosa. Isso pode levar ao acúmulo de radicais livres. E radical livre nada mais é do que uma molécula provinda do oxigênio que está com um elétron ímpar, um elétron dispareado ali. Então, esse radical livre ele vai achar alguém para se parear ali. Aí pode ser proteína, pode ser a gordura que está presente na membrana celular, DNA, então o radical livre ele faz uma bagunça ali. Se a mitocôndria não está funcionando muito bem, vai ter muita produção de radical livre, certo? E a partir do momento que a mitocôndria está sobrecarregada, né, então a célula ela vai fazer com que haja um metabolismo anaeróbio. Anaeróbio significa sem a utilização de oxigênio. E esse metabolismo ele acontece dentro da nossa célula, dentro do citossol, né? Então a molécula de piruvato vai se transformar em lactato.
quando a mitocôndria não está dando conta, né, ou está faltando oxigênio, ou tá faltando mitocôndria para a quantia de substrato, o piruvato vai se transformar em lactato. E o que é esse acúmulo de lactato? O que a gente chama de acidose lática. Então, o tecido, quando a mitocôndria não está funcionando muito bem, vai sofrer um acúmulo de ácido lático. E esse acúmulo de ácido lático vai diminuir o pH, vai deixar o pH mais ácido e vai gerar desconforto e dor. É aquela mesma dor que a gente sente quando, depois que a gente faz um treino da academia, fica um acúmulo de ácido lático. E isso que é responsável para causar dor, né? E na mitocôndria, além de ter uma diminuição quantitativa e qualitativa das mitocôndrias, nas nossas células, também tem uma deficiência nos níveis de coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma coenzima que ela está presente na mitocôndria e ela faz o carreamento desses elétrons que estão sobrando, né? E se está defeituoso a quantia dessa coenzima Q10, então esses elétrons não vão ser carreados corretamente e vai ficar sobrando elétron ali, que dá origem ao radical livre, né? Então, resumindo aqui, então a fibromialgia é uma deficiência na função e no número de mitocôndrias. A mitocôndria não consegue dar conta da produção energética, então a produção energética ela vai ser um pouco anaeróbia, vai gerar acúmulo de ácido lático e, além disso, por a mitocôndria não estar funcionando muito bem, também vai ter acúmulo de radical livre. Então, é acúmulo de ácido lático, acúmulo de radical livre. Tá, e agora que a gente tem essas informações, como que a gente vai proceder a partir disso? Como que é o tratamento a base do tratamento da fibromialgia? Então, é necessário que haja a formação de novas mitocôndrias, processo esse que a gente chama de biogênese mitocondrial, assim como a gente tem que dar o estímulo para aquelas mitocôndrias que já existentes, para elas funcionarem melhor, para não ficar jogando tanto radical livre assim, né? Como que a gente faz biogênese mitocondrial? Principalmente através do exercício físico, né? Mas não é qualquer tipo de exercício físico que a pessoa com fibromialgia vai fazer, né? Ela não vai sair correndo por aí para fazer biogênese mitocondrial. A pessoa que tem fibromialgia, ela sente muita dor ao realizar atividade física, né? Então, tem que ser uma atividade física orientada, de preferência com algum profissional de educação física, e tem que começar aos pouquinhos, né? Começa ali com uma caminhada de 5 minutos, 2, 3 vezes por semana, vai aumentando o tempo, 5, 10 minutos. Então, tudo vai dependendo da capacidade da pessoa em sentir dor ou não. Para facilitar que faça a atividade física, a gente usa uns suplementos que é chamado de derribose. Essa derribose, ela faz a geração energética sem que haja produção de ácido lático. Então, excelente para fibromialgia. E como que é utilizada essa derribose? Tem que tomar 5 gramas da derribose 30 minutos antes da atividade física, certo? E no dia que não fizer atividade física também pode ser utilizada a derribose porque ela vai melhorar a função cognitiva, vai ter uma melhora da dor também. E a pessoa vai evoluindo aos pouquinhos com a quantia de atividade física que ela aguenta. Ou seja, ela vai melhorando a função da mitocôndria e vai aumentando o número de mitocôndrias. Consequentemente, com o tempo vai melhorando, aumentando a capacidade de atividade física da pessoa e diminuindo os sintomas gradualmente. Junto com a derribose, que é um ótimo suplemento para quem tem fibromialgia, a gente precisa suplementar também aquelas substâncias que vão ajudar a mitocôndria a produzir energia, como coenzima Q10, coenzima Q10 na faixa de 200 a 300 miligramas por dia, L-carnitina. L-carnitina também está dentro do processo de formação de energia da mitocôndria. A L-carnitina é usado 1 grama 3 vezes ao dia, certo? Junto, o magnésio na forma quelada, porque o magnésio também participa ali da geração de energia, tanto que a bomba de ATP ali, ela é dependente de magnésio. E junto a gente tem que ter uma suplementação antioxidante anti-inflamatória. Anti-inflamatória, altos níveis do ômega 3 é anti-inflamatório. Curcumina é o principal antioxidante da natureza, a cúrcuma. Também a boswellia é outro antioxidante, anti-inflamatório utilizado. E como antioxidante a gente usa daí as vitaminas e os minerais, vitamina C, vitamina E, zinco, cobre, selênio, manganês, certo? Mas outro ponto importantíssimo no tratamento da
fibromialgia, a gente tem que diminuir a inflamação do organismo. Qual que é a principal fonte de inflamação do organismo? Principalmente hoje em dia, é a alimentação. Né? Nosso organismo não foi projetado para comer tudo que a gente come hoje em dia. É tanto aditivo, tanta toxina que como que a mitocôndria vai dar conta de produzir energia, sendo que ela tem que primeiro dar conta de toda essa toxina que a gente está comendo hoje em dia, tanto produto industrializado que a mitocôndria ela fica sobrecarregada, né? E recomendação de dieta para pacientes com fibromialgia e também para pacientes em geral que querem melhorar a saúde, tem que diminuir alimentos inflamatórios. O que geralmente causa inflamação? Principalmente alimentos que contêm glúten, né? Farinha de trigo, cevada, centeio, e também alimentos lácteos, né? As proteínas lácteas, elas não só a lactose, mas tem outras proteínas presentes nos produtos lácteos que acabam gerando uma inflamação a nível intestinal e, consequentemente, a nível do organismo, certo? A fibromialgia é uma doença difícil de ser tratada, precisa ter uma interação boa entre o médico, entre o paciente precisa saber que o resultado também depende dele, né? Precisa ter aquele esforço para você conseguir fazer atividade física e muitas vezes o paciente com fibromialgia ele não tem disposição, né? É um paciente indisposto e vai melhorando com o tempo, tá certo? E junto, lembrando aqui, é importante, os pacientes com fibromialgia eles têm baixos níveis de serotonina, então é isso que leva a ansiedade, isso que leva a depressão. Para melhorar os níveis de serotonina, tem um suplemento que é o 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano. Então ele vai dar origem à serotonina a nível cerebral, 5-hidroxitriptofano junto com a vitamina B6, que a vitamina B6 vai fazer essa conversão do 5-HTP em serotonina. E também aí tem que ver a parte de suplementação em geral, vitamina D, extrema importância, né? Fazer exame hormonal, às vezes, porque a fibromialgia comete mais mulheres a partir dos 30, 35, 40, 50 anos, então tem que ver como está a questão hormonal também tem um impacto importante. E como os pacientes com fibromialgia também têm dificuldades no sono, avaliar o uso de melatonina. A melatonina ela regula o sono ali, e também tem uma função antioxidante, certo? Então é uma doença real, é uma doença que tem um tratamento, né? Que fazendo o tratamento corretamente vai trazer uma melhora de qualidade de vida, certinho? Então,